Paula e nós vamos falar com vocês sobre o síndico. Para começar, a gente vai fazer algumas perguntas para a doutora Ana Paula que ela vai responder sobre essa função. Qual é a função do síndico, doutora? Bom, vamos lá. O síndico tem diversas funções no condomínio. A principal função é representar o condomínio ativa e passivamente perante a todos, tá? Isso significa dizer o quê? O condomínio tem uma ação trabalhista contra o condomínio. Quem vai representar o condomínio nessa ação é o síndico. Então, ele que vai lá participar de uma audiência, né? O síndico que faz também a contratação de pessoas, de serviços. Então, por exemplo, o síndico vai assinar contratos de empresa terceirizada ou vai contratar funcionário, um porteiro, um zelador, tudo isso cabe ao síndico fazer. Um outro detalhe e muito importante um dos deveres do síndico é fazer cumprir as normas do condomínio, tá? Estas normas, elas estão sempre previstas numa convenção de condomínio, que é o documento que é feito quando vai se fazer o condomínio, você já tem que ter uma convenção. E lá vem toda a descrição do prédio e quais são os deveres e obrigações dos condôminos. Quem faz cumprir essas normas é o síndico, tá? Então, por exemplo, o morador ficou fazendo festa dentro do apartamento até 1h da manhã e incomodou o vizinho. Quem vai, na verdade, fazer uma notificação é o síndico. As administradoras que atuam junto com o síndico, elas preparam os documentos, mas quem dá a ordem, né, para fazer ou não, isso é o síndico. Cabe ao síndico fazer esse tipo de coisa, tá? Outra coisa também, cabe ao síndico a função de cobrar, né, as taxas de condomínio pertinentes para que as contas do condomínio sejam pagas. É o síndico que tem que fazer o seguro do edifício, né, contra incêndio e outras coisas. O síndico também tem que prestar contas, tá? De todo o trabalho dele, de todos os valores que foram gastos durante o período que ele exercer este cargo. Então, basicamente, é isso. Certo. Então, o síndico, ele é considerado um empregado do condomínio? Não. O síndico, ele, na verdade, ele exerce funções mediante um cargo eletivo. O que significa isso? As pessoas votam, deliberam numa assembleia, né? Quem vai ser o síndico, quem vai representar este condomínio. Então, o síndico não é funcionário do condomínio, ele é um representante. Entendi. Então, assim, nessa pergunta que o pessoal tem achando que o síndico é empregado, eles ficam em dúvida porque ele tem a remuneração. Se ele é pago, por que ele não é empregado, então? Então, a questão é a seguinte: tem alguns condomínios que existe previsão já na convenção, tá? A convenção de condomínio às vezes prevê o seguinte, que o síndico, ele vai ter, por exemplo, a isenção da taxa, tá? De condomínio. Então, alguns condomínios já têm isso. Outros, na verdade, ou tem essa questão da remuneração, que pode ser, o valor pode ser resolvido numa assembleia, tá? Por que o síndico recebe? Porque, na verdade, o síndico acaba muitas vezes fazendo mais do que lhe cabe, tá? A questão só da representatividade, ela é uma questão legal, mas o síndico acaba atenuando problemas de vizinhança, o síndico acaba tendo que ir a alguns lugares para fazer compras para o condomínio, ele dispõe de muito tempo ali para resolver problemas, para acompanhar obra, né? Porque nem todos os condomínios têm um zelador ou um funcionário que faça essa função. Então, para isso tudo, né, o síndico acaba tendo essa remuneração, para que possa ser paga aí a hora que ele está despendendo para o condomínio, tá? E isso se for síndico morador, porque existe também já a hipótese de ter, aí tem muitos condomínios hoje em dia, principalmente aqui na cidade de São Paulo, que tem um síndico profissional. O que é isso? É uma pessoa ou uma empresa que presta serviços como síndico para o condomínio. E aí, neste caso, não há nem o que se discutir com relação à remuneração, né? Porque ela realmente é devida, tá bom? Daí sim a gente pode pensar
que além de ser um cargo representativo, a pessoa acaba tendo aí se equiparando, vamos dizer assim, a um funcionário, porque ele é um estranho ao prédio, né? Mas mesmo assim não é funcionário propriamente dito, não é regido pela legislação, por exemplo, da CLT, não tem nenhum vínculo com o condomínio, porque é cargo de representatividade. Certo. Uma das perguntas também que o pessoal sempre tem dúvida é até onde o síndico manda no condomínio. O síndico não manda no condomínio, né? Há muitos que acham que mandam, mas na verdade o síndico não manda no condomínio. O que acontece e que confunde, né, as pessoas é que o síndico ele tem este dever de fazer com que o condomínio funcione, de fazer com que as regras sejam efetivamente, né, seguidas. Então, muitas vezes o síndico acaba sendo o bravão, né, que põe ordem, não, se fizer isso o síndico manda a multa. Sim, o síndico manda a multa porque é a função dele, entendeu? Isso não significa dizer que o síndico é o dono do prédio, né? Não é. Tanto que dentro da sua casa, o síndico não vai mandar na sua casa. O que ele vai fazer é fazer cumprir as regras, inclusive com relação às suas atitudes dentro da sua casa. Por exemplo, você não pode ficar no apartamento fazendo festa até a madrugada, porque vai incomodar os vizinhos. Então, o síndico pode sim te mandar uma multa, uma advertência com relação ao horário que foi estendido, entendeu? Pelo incômodo. Não significa que ele está entrando na sua casa falando que você não pode fazer festa. Não é isso. Você pode fazer o que você quiser dentro da sua casa, mas respeitando as regras do condomínio. Sim. E aí, neste caso que a gente está vivendo essa pandemia, o síndico ele tem o poder para limitar, por exemplo, o acesso às piscinas, à academia, esse tipo de acesso ele pode limitar? Então, aí, assim, agora nós estamos passando por um período diferente, né? Vamos dizer assim. Nessa questão da pandemia, inclusive, teve uma legislação, tá? Que no começo foi muito, né, criticada, porque justamente previa algumas situações de que o síndico poderia até controlar as pessoas que entravam na sua casa, e dentro da sua casa entra quem você permitir, certo? Então, tanto que essas disposições aí não ficou nessa legislação. Porém, no próprio Código Civil tem um artigo 1336 que fala que, na verdade, todos os condôminos têm que manter a saúde lá, o sossego, e não agirem contra alguma coisa que possa afetar o condomínio lá como um todo. Então, o que acontece? Com base nisso e no dever do síndico, né, de fazer com que a regra valha para todos, ele pôde sim, dentro dessa pandemia, fazer algumas vedações, tá? Porque a partir do momento que o síndico quem tem que fazer valer a norma, que estamos vivendo num momento de pandemia, é função dele assegurar que essa doença não se propague ali dentro do condomínio, tá certo? Então, nesse tempo aqui, o síndico pode sim impor regras mais drásticas ou até mesmo proibir o uso de alguns espaços se realmente não houver assim, como controlar, se não tiver quem limpe. Daí tem que ver cada condomínio, entendeu? E nós estamos vivendo também numa situação onde não é permitida aglomeração. Ainda não é permitida aglomeração, então é o dever do síndico controlar isso dentro do prédio, tá bom? Certo. Então é isso, pessoal. Essas foram algumas considerações sobre a função e os deveres que o síndico tem. Nós pedimos que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigada, por hoje é só. Tchau, tchau. Tchau, tchau.